Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 12 de abril de 2025. Médiuns têm alterações genéticas, mostra estudo coordenado pela USP, parte 3. Ser médium não é necessariamente coisa do outro mundo. Pode estar nos genes, inclusive. É o que sustenta um estudo, que investiga as bases genéticas da mediunidade, publicado pelo Brazilian Journal of Psychiatry, revista científica em que os artigos são revisados por pares acadêmicos. A coordenação ficou a cargo de Wagner Farid Gattas, professor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FIMUSP, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e à frente do Laboratório de Neurociências na Universidade. A pesquisa de campo, realizada entre 2020 e 2021, comparou 54 pessoas identificadas como médiums com 53 parentes de primeiro grau delas, sem nenhuma habilidade do tipo. Umbanda e Espiritismo foram as principais fontes religiosas do grupo. O estudo desvendou alguns genes que estão presentes em médiums, mas não em pessoas que não o são e têm o mesmo background cultural, nutritivo e religioso, diz Gattas. Isso significa que alguns desses genes poderiam estar ligados ao dom da mediunidade. A seleção dos participantes seguiu os seguintes critérios: recrutar médiuns reconhecidos pelo grau de acerto de suas predições, que praticavam pelo menos uma vez por semana mediunidade e que não ganhavam dinheiro com ela, ou seja, não cobravam por consultas. Os resultados revelaram quase 16 mil variantes genéticas encontradas exclusivamente neles, que provavelmente impactam a função de 7.269 genes. Conclui o texto publicado, esses genes surgem como possíveis candidatos para futuras investigações das bases biológicas que permitem experiências espirituais como a mediunidade. Esses genes estão em grande parte ligados ao sistema imunoinflamatório. Um deles, de maneira interessante, está ligado à glândula pineal, que foi tida por muitos filósofos e pesquisadores do passado como a glândula responsável pela conexão entre o cérebro e a mente, afirma o coordenador da pesquisa. Ele frisa, contudo, que essa hipótese precisaria ser confirmada experimentalmente. Coautor do estudo e diretor do NUPES, Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora, Alexander Moreira Almeida justifica a opção por contrastar os médiuns com seus familiares. Se eu pegasse um grupo de controle que fosse uma outra pessoa qualquer, aleatória, poderia ter muita diferença sociocultural, econômica e também da própria genética. Quando a gente pega um parente, vai ter uma genética muito mais parecida e um background sociocultural muito mais próximo. No livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz, no capítulo 12, que tem o título Preparação de Experiências. O capítulo trata da visita de André juntamente com Alexandre, a uma instituição no plano espiritual onde são planejadas as reencarnações. A visita é feita após uma solicitação para que Alexandre auxiliasse no processo reencarnatório de Segismundo. Durante a visita, André Luiz toma contato com alguns aspectos relativos à reencarnação, e suas implicações, e com a situação de 4 espíritos, com experiências diferentes, que devem reencarnar em breve. O caso Segismundo deve reencarnar, num processo de resgate de faltas passadas, mas está encontrando a resistência do futuro pai, Adelino. Comentários de Alexandre: grande parte de reencarnações se processa em moldes padronizados, no campo das manifestações puramente evolutivas. Outra parte obedece à programação mais complexa. No segundo caso, se enquadram os trabalhadores e missionários. Trabalhadores são aqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, embora ainda possuam débitos.
Estes podem influenciar de alguma forma o processo reencarnatório, embora tais alterações nem sempre sejam agradáveis. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. O Instituto de Planejamento das Reencarnações, grande movimentação de espíritos, tanto os que vão reencarnar, quanto os que estão intercedendo por outros. A hereditariedade fisiológica funciona em todos os seres, mas sofre a influência dos que alcançam qualidades superiores. Forças mais elevadas podem imprimir modificações ao material genético. O auxílio aos espíritos reencarnantes se traduz de duas formas: através de intercessão superior se o reencarnante possui a razão esclarecida, ou através dos espíritos encarregados do trabalho reencarnacionista necrosta, no caso do reencarnante em esforço puramente evolutivo. Dois modelos, à semelhança de estátuas, um masculino e outro feminino, revelavam detalhes da fisiologia do corpo físico e são observados com admiração, por André Luiz. Porque nem todos os espíritos têm liberdade de influenciar no próprio processo reencarnatório, há espíritos que não têm consciência do ato reencarnatório, esses espíritos retornam à carne inconscientes, como crianças adormecidas. Devido à sua baixa evolução, esses espíritos não têm como influenciar no seu próprio processo reencarnatório, escolhendo provas, por exemplo. Apresentado em sua primeira versão nos últimos dias, o mapa genético conseguirá explicar todas as ocorrências com o ser humano. Qual a influência da hereditariedade no processo reencarnatório? A hereditariedade exercerá influência na formação do corpo humano. É ela quem ditará os caracteres físicos. Todavia, existe uma outra influência que exerce igual domínio, é a resultante dos valores morais. Esses valores, bons ou maus, estão impressos no perispírito e também influenciam na formação do novo corpo. Há, também, a influência das forças espirituais elevadas, que podem interferir na formação do corpo, imprimindo modificações na matéria, de acordo com o mérito do reencarnante. Em que consiste a chamada intercessão espiritual, trabalho executado por espíritos elevados, no sentido de auxiliar o processo reencarnatório. Através da intercessão, esses espíritos procuram reequilibrar não só o futuro reencarnante como também os encarnados que deverão com ele conviver na nova etapa carnal, para se harmonizarem ou para resgate num processo expiatório. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de abril de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.